tudo bem? Nós vamos fazer um pequeno estudo sobre esse livro que é de minha autoria. É um livro que foi fruto do mestrado que eu fiz e eu gostaria então de compartilhar com você um pouquinho do que a gente falou aqui sobre direitos da personalidade, sobre dignidade da pessoa humana. E nós vamos fazer um sorteio deste livro para você que está acompanhando a gente, que está gostando do que está ouvindo. Então, a gente falar em direito da personalidade, em dignidade da pessoa humana, é algo que hoje está muito em alta. Nós estamos prestes a ter aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela tem origem justamente na manutenção da dignidade da pessoa humana. Mas neste livro, no começo, como é que surgiu, a história do direito da personalidade? Então, os direitos da personalidade, eles passam a ter valor à medida em que a pessoa adquire valor como detentora de direitos e não como objeto de direitos. A partir do século XVI, XVII é que se fala em direito da personalidade. O primeiro indício onde se fala em personalidade é na Carta Inglesa, em 1215. Vejam que interessante. Aí nós vamos ter notícia em 1789, na França, quando institui os direitos dos seres humanos. Então, esses são indícios onde começaram o movimento para o reconhecimento da dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade. E é interessante, eu gosto de citar uma frase de Hannah Arendt, que eu adoro ela. Ela afirmou o seguinte: um evento de ruptura, quando um determinado evento desnorteia o rumo da história, cindindo o passado e o futuro. Dois eventos marcantes nós tivemos na história que foram fundamentais para o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, que foram os campos de concentração, que foi um evento de ruptura, e o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, nestes momentos, houveram a ruptura. Por quê? Porque a humanidade se deparou com a possibilidade da vida ser extinta na Terra. E hoje nós temos um outro evento que a gente pode até fazer uma comparação de ruptura, que é a pandemia. O quanto essa pandemia está afetando a vida de todos nós, quantas pessoas estão morrendo. Então, no contexto da Ana, é sim um evento de ruptura. Mas então vamos falar aqui de onde surgiu então os direitos da personalidade. Nós vamos perceber aqui que os direitos da personalidade, então, eles tiveram origem nesses momentos. Mas foi justamente nos dias 6 e 9 de agosto de 1944, com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, em que a criatura humana realmente teve um salto e percebeu a sua insignificância diante de uma bomba, diante das guerras. Então passou-se a valorizar, porque não há sentido se não houver a existência do homem. E o homem tem um papel fundamental na história, na vida e na criação. E hoje nós percebemos o quanto o homem, com a tecnologia, o quanto o homem ele se adapta às situações necessárias da sua vida. Aí nesse livro nós vamos colocar que os direitos da personalidade, então, eles são atribuídos a juristas do século XIX, Dirk e Köhler. Então, eles que falaram realmente sobre o direito de exigir um comportamento negativo de outras pessoas que possam acarretar lesões aos princípios fundamentais que tutelam amplamente o ser humano e que se iniciam por ocasião do nascimento com vida. Então vejam que interessante é a gente pensar em como a legislação, em como a história vai transformando e vai apresentando direitos, deveres e vai valorizando a criatura humana. Então muitas vezes as situações de dor, as situações tristes, trágicas, e vejam que foi na Alemanha que nós
nos deparamos com o nazismo e foi da Alemanha que vieram esse início desse direito, que é o direito da personalidade. Vejam que interessante, como a dor e o crescimento pessoal, eles estão inteiramente ligados. Então, os direitos da personalidade, eles decorrem da própria necessidade da formação e autonomia da pessoa como centro e atenção do direito. É a pessoa que adquire essa capacidade como natureza jurídica de direitos da personalidade. O objeto desses direitos encontra nos bens constituídos por determinados atributos ou qualidades físicas ou morais do homem, individualizados pelo ordenamento jurídico e que apresentam caráter dogmático. Por essa razão, são direitos inerentes e decorrentes de sua estruturação física, psicológica e axiológica. Então, é interessante notar que aí os direitos da personalidade, eles visam proteger o ser como um todo, o ser integral, seja a sua saúde, a sua vida, a sua privacidade, a sua imagem. Então, os direitos da personalidade, eles são, eu gosto de comparar como se fosse uma grande cabeça de medusa, que tem várias cobras, cada uma dessas cobras, dessas pernas, se constituem nos direitos da personalidade que vão ser tutelados pelo direito. E aí eles vão envolver todos os ramos do direito. Aqui a gente vai se limitar ao contido neste livro, né, que fala da responsabilidade do direito à imagem na internet, que é algo que a gente tem visto muito, e a responsabilidade civil. Mas a gente vai falar um pouquinho também da seara criminal. Em 2012, com o assunto da Carolina Dickmann, que teve vazadas fotos suas na internet, então foi inserido no Código Penal questões, artigos de infrações criminais. Então a gente vai falar um pouquinho também no nosso livro, que também vai ter um aspecto de proteção dos direitos da personalidade. E os direitos da personalidade, então, eles vão estar inseridos em praticamente todos os ramos de direito, todos os ramos que falem de assuntos relativos à vida, à intimidade, à pessoa, à integridade, à saúde, direitos de toda ordem. Eu gosto de citar alguns juristas, principalmente Fernanda Cantali. Ela fala o seguinte, e para finalizar, a pessoa não é mais tida apenas como sujeito de direitos, categoria abstrata, elemento da relação jurídica, mas passa a ser considerada como bem jurídico tutelável, não como objeto de direito, mas como valor expresso na tutela das situações subjetivas existenciais. A pessoa vale pelo que é e não apenas pelo que tem. Orlando de Carvalho, justamente se referindo ao fenômeno da repersonalização, identifica o direito civil como uma zona de composição espontânea de interesses, no qual se reconhece o poder de autodeterminação ou de autossugestão do indivíduo, que assim se eleva necessariamente a pressuposto número 1 do próprio modo de regulação civilística. E o Anderson Schreiber, a partir dessas declarações, a pessoa passou a ter garantias de seus direitos fundamentais, com proteção assegurada de sua vida, de sua honra, de sua liberdade, de sua integridade física e psíquica, da igualdade, da intimidade e do segredo, nas constituições e leis dos povos que referendariam essa legislação. A inserção da dignidade da pessoa humana, que anda junto com os direitos da personalidade, foi inserida no nosso ordenamento jurídico pela Constituição de 1988. Tem um capítulo falando sobre os direitos fundamentais. Então nós paramos por aqui.